Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte. A profissão da fé. Primeira seção. Eu creio, nós cremos. Quando professamos a nossa fé, começamos por dizer, creio, ou ó cremos. Portanto, antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntemos a nós mesmos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus, que a ele se revela e se oferece, resposta que, ao mesmo tempo, traz uma luz superabundante ao homem que busca o sentido último da sua vida. Comecemos, pois, por considerar esta busca do homem, depois, a revelação divina pela qual Deus vem ao encontro do homem, finalmente, a resposta da fé. Capítulo 1. O homem é a capaz de Deus. 1. O desejo de Deus. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe, é só porque, criado por Deus por amor, é por Ele, e por amor, constantemente conservado, nem pode viver plenamente segundo a verdade, se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. De muitos modos, na sua história e até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar, estas formas de expressão são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. Deus criou de um só homem todo o gênero humano, para habitar sobre a superfície da terra, e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por o atingir e encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Mas esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origens diversas: a revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações do mundo e das riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, a atitude do homem pecador que, por medo, se esconde de Deus e foge quando Ele o chama. Exulte o coração dos que procuram o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure, para que encontre a vida e a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência, a rectidão da sua vontade, um coração recto, e também o testemunho de outros que o ensinam a procurar Deus. És grande, Senhor, e altamente louvável, grande é o teu poder e a tua sabedoria é sem medida. E o homem, pequena parcela da tua criação, pretende louvar-te, precisamente ele que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu resistes aos soberbos. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela da tua criação, quer louvar-te. Tu próprio a isso incitas, fazendo com que ele encontre as suas delícias no teu louvor, porque nos fizeste para ti. O nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. 2. Os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, se homem que procura Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhes chama a provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais indagam, mas no de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estes caminhos para atingir Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode chegar-se ao conhecimento de Deus, como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, há perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade tornam-se pelas suas obras, visíveis à inteligência. E Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas te respondem: estás a ver como somos belas.
A beleza delas é o seu testemunho de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, que não está sujeito à mudança? O homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua ânsia de infinito e de felicidade, o homem interroga-se sobre a existência de Deus. Nestas aberturas, ele detecta sinais da sua alma espiritual a germen de eternidade que traz em si mesmo, irredutível à simples matéria, a sua alma só em Deus pode ter origem. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos, nem o seu primeiro princípio, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, sem princípio nem fim. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode ter acesso ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e a que todos chamam Deus. As faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. Terceiro, o conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus. Nas condições históricas em que se encontra, o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus só com as luzes da razão. Com efeito, para falar com simplicidade, apesar de a razão humana poder verdadeiramente, pelas suas forças e luz naturais, chegar a um conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma lei natural inscrita pelo Criador nas nossas almas, há, contudo, bastantes obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente com fruto o seu poder natural, porque as verdades que dizem respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis, e quando devem traduzir-se em actos e informar a vida, exigem que nos demos e renunciemos a nós próprios. O espírito humano, para adquirir semelhantes verdades, sofre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Daí deriva que, em tais matérias, os homens se persuadem facilmente da falsidade ou, pelo menos, da incerteza das coisas que não desejariam fossem verdadeiras. É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de si, não são inacessíveis à razão, para que possam ser, no estado actual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Quarto, como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana para conhecer Deus, a Igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e as ciências, e também com os descrentes e os ateus. Mas dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem, ao falar de Deus, também o é. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Todas as criaturas são portadoras de uma certa semelhança de Deus, muito especialmente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. As múltiplas perfeições das criaturas, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, reflectem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí que possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas, porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu autor. Deus transcende toda a criatura. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, impalpável com as nossas representações humanas. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. Ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se, evidentemente, de modo humano. Mas atinge realmente o próprio Deus, sem todavia poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que, entre o Criador e a criatura, não é possível notar uma semelhança sem que a dissemelhança seja ainda maior,
e de que não nos é possível aprender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é, e como se situam os outros seres em relação a Ele. Resumindo, o homem é, por natureza e vocação, um ser religioso. Vindo de Deus e caminhando para Deus, o homem não vive uma vida plenamente humana senão na medida em que livremente viver a sua relação com Deus. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus, em quem encontra a sua felicidade. Quando eu estiver todo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia, inteiramente repleta de ti, a minha vida será vida plena. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode alcançar a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza pelas suas obras, graças à luz natural da razão humana. Nós podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças de Deus infinitamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar o mistério. A criatura sem o Criador esvai-se. Por isso, os crentes sentem-se pressionados pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo aos que o ignoram ou rejeitam. Canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. Deixe seu like de gostei no vídeo.